Boa tarde a todos. Funcionou o microfone? Tá? Tá funcionando? A gente não se ouve aqui. Então, hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia, pelo que vocês estão vendo. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre as curas de Jesus. Os evangelhos citam, relatam, mais de 35 chamados milagres de Jesus, incluindo diversas curas físicas, libertações espirituais, focadas em leprosos, em cegos, em paralíticos e possessos. Entre as curas mais notáveis estão a do filho do oficial, do centurião, a da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição de Lázaro, demonstrando o poder de Jesus sobre doenças, natureza e a morte. Nós não vamos relacionar todas as curas, mas vamos ler sobre 4 delas. Iniciamos pela cura do servo do centurião. O centurião, como todos sabem, um soldado de Roma, né? Era justamente parte do povo opressor do povo hebreu. Mas ele já estava em outra fase, tanto que procurou Jesus. Vamos ver exatamente o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Não, desculpe, de 5. Capítulo 5. Cura do servo de um centurião, do servo de um centurião. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele, a Jesus, um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de me receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Foi uma cura à distância feita por Jesus. E o gesto do centurião é que nos chama mais atenção. Porque quando Jesus disse, eu irei curá-lo, ele disse, mas Senhor, eu não mereço que tu entres na minha casa. Mesmo assim, Jesus então disse, como a tua fé é muito grande, vai e ele estará curado, e foi. Então, esta cura destaca o quê?
uma fé notável vinda de um oficial romano. Em Cafarnaum, o centurião, reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus, pediu a cura à distância, afirmando não ser digno de receber o mestre em sua casa. Jesus jamais fez distinção de qualquer natureza a todos quanto dele se aproximavam pedindo ajuda. Ele, a misericórdia personificada, levaria a sua missão a todos, cumprindo inteiramente o motivo de sua vinda à crosta terrestre. Ainda hoje há entre nós os que se julgam não merecedores da proteção divina. E é bem comum a gente ouvir alguns irmãos falar: não adianta pedir, Deus sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, eu não mereço porque eu não sou bom, né? E às vezes é numa falsa humildade que a pessoa diz isso, porque essa falsa humildade tem mais de orgulho do que da própria fé. Devemos pensar nisso. Vamos para a segunda cura de Jesus que nós selecionamos dentre as 35 citadas pelo Evangelho, que é o cego de Jericó, que está lá em Lucas capítulo 35. São fatos que nós já conhecemos, né, meus irmãos? Mas nós tentamos pesquisar ao menos uma cura citada por um dos evangelistas, por cada um deles. Então, do cego Jericó é o seguinte: quando ele se aproximava de Jericó, ele, Jesus, claro, havia um cego mendigando sentado à beira do caminho. Ouvindo, que era cego, ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Via tanto barulho, mas não conseguia ver. Informaram-no de que Jesus, o Nazareno, estava passando. E o que o cego fez? E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente daquela comitiva repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Fossem lá e buscassem ele e trouxessem à sua frente. Quando chegou perto, perguntou-lhe, e aqui vem a pergunta do nosso estudo de hoje: que queres que eu faça? Jesus perguntou a ele: que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vê de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Ele seguiu Jesus, não percam esse detalhe. Então Jesus perguntou a esse cego que se chamava, quem sabe? Bartimeu. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Por que ele perguntou? Tinha um motivo. Ele precisava perguntar. Ele sabia que o rapaz era cego, era visível. Qual seria o motivo de Jesus fazer essa pergunta? Ele queria dar dignidade àquele indivíduo, exigindo que ele, o indivíduo cego, reconhecesse a sua necessidade e expressasse a sua fé. Ao que Bartimeu respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Era o desejo dele. Essa pergunta demonstra
compaixão? Essa pergunta de Jesus. Ela demonstra e revela que a cura, ela não é imposta, mas é o fruto da fé ativa e o desejo sincero de quem busca. Às vezes nós não conseguimos aquilo que a gente busca. Não é verdade? Aí nós temos que refletir sobre isso. Será que nós tivemos fé suficiente? Será que nós tivemos humildade suficiente para pedir? Que Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe. Mas é preciso que nós tenhamos a humildade de pedir. Jesus queria ouvir do próprio Bartimeu o que ele desejava. Para quê? Para evidenciar que o milagre estava ligado à fé e não apenas ao poder divino. A pergunta abre espaço para o diálogo, favorecer o diálogo e a construção de um relacionamento entre Jesus e o cego, demonstrando que o mestre se importa com a necessidade individual e não apenas com o ato de curar. Mesmo sabendo a necessidade do cego, a pergunta reconhece Bartimeu como um ser humano com vontade própria e digno de ser ouvido e valorizado. A pergunta, meus irmãos, desafia a pessoa a refletir sobre a sua verdadeira necessidade. Porque às vezes a gente pede coisas que não são da nossa total necessidade. Indo além do óbvio e a entender as distorções que devem ser corrigidas na vida. Que no momento que ele pergunta o que queres que eu faça, mas então será que o que eu vou pedir é mesmo o que eu preciso? Será que eu estou pedindo certo, né? Se é que é o momento adequado. A passagem deste evangelho, ela sublinha que após a cura do cego, ele seguiu Jesus estrada fora, indicando que o pedido de ajuda foi o início de quê? De um discipulado. Ele se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. Eu sei que eu vou falar isso mais tarde, mas eu vou ter que falar agora. Nós todos sabemos que nem todos que foram curados por Jesus permaneceram curados até o fim da vida. Muitos reincidiram os velhos erros, cometeram os mesmos equívocos, não se modificaram para melhor, não reconheceram os erros e acabaram sendo vítimas da mesma doença outra vez. Em algumas curas, Jesus exclamava ao final: vai e não peques mais. O que é esse não peques mais? O pecado é o erro, é o equívoco, é o que nós falamos há pouco. Se eu quero me curar de algo, eu preciso mudar de atitude para que nada pior me aconteça. E é o que iria dizer Jesus: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, conforme está no Evangelho. Ele sabia, Jesus sabia, que muitos dos curados voltavam a cometer os mesmos erros, as mesmas práticas equivocadas, esqueciam logo o bem recebido, como é muito comum conosco acontecer também hoje, e recaíam novamente, alguns mesmo voltando a sofrer novamente o antigo mal. Essa, meus irmãos, é uma reflexão muitíssimo importante que devemos fazer, nós devemos fazer. No momento em que nós rogamos pela cura, pelo socorro, pela força diante da provação, lembremos-nos do vai e não peques mais. Ou seja, será que após a graça recebida nós mudamos de comportamento? Reavaliamos as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, abre aspas, para que o pior não nos aconteça, fecha aspas. Quantas vezes percebemos tardiamente que a velha dor nos abate mais uma vez, justamente porque não fizemos nada
para que ela não mais encontrasse o velho eu que precisava melhorar. Terceira passagem que nós escolhemos. Depois do 3 e o 4, né? Este aqui é de Mateus, versículo 29 em diante. E fala os dois cegos de Jericó. Eu fiquei na dúvida se cada evangelista citou de maneira errada, então se depois alguém quiser pesquisar, fiquem à vontade. Essa diz assim, segundo Mateus. Enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. E eis dois cegos, sentados à beira do caminho. Ouvindo que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles viram. E o seguiram. Eu acho que é a mesma história vista de uma maneira um pouquinho diferente por cada evangelista, mas pelo texto, né, parece ser a mesma. Então, mas eu destaquei porque aparece a mesma pergunta novamente. O que queres que eu faça? O que quer que eu vos faça? Isso me chamou bastante atenção. Aqui, mais uma vez, então, essa pergunta. A frase nos convida a deixar de lado, meus irmãos, os desejos egoístas e buscar uma nova missão em nossas vidas diante da bondade divina que nunca nos falta. Deus e Jesus, como já falamos antes, sabem das nossas reais necessidades, mas também sabem qual é o momento onde atender essas necessidades parcial ou totalmente é o mais eficaz, e não naquele momento que nós desejamos. Pedimos a cura, mas talvez para a nossa evolução seja melhor permanecer com aquela dor, né? Pois essa dor é a cura para quê? Para o nosso espírito. Por isso, meus irmãos, devemos acrescentar aos nossos pedidos a seguinte frase: seja feita a vossa vontade, Senhor, e nos dê segundo o nosso merecimento, ou segundo o que for melhor para nós no momento mais apropriado. E vamos para a nossa última passagem que nós vamos ler, que foi destacada, que é a da cura de um enfermo. Não é a última. Desculpa, me perdi aqui. Não, agora está certo. É a número 5. É a cura da hemorroíça, né? A mulher que estava há muito tempo com sangramento. Diz assim, esse está em Marcos, capítulo 4, versículo 21. E de novo Jesus, atravessando de barco para o outro lado, Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofreram nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio de uma multidão, e tocou-lhe a ponta da túnica. A ponta da túnica de Jesus. Aproximou-se dele e fez isso. Porque dizia, ela pensava, se ao menos tocar em suas roupas, serei salva. O tamanho da fé. Se ao menos tocar em suas roupas, serei salva. E logo que ela fez isso,
estancou a hemorragia que ela sofria há 12 anos. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Mas, imediatamente a isso, Jesus percebeu que alguém tinha lhe tocado. E era uma multidão, gente. E ela veio lá de trás e tocou Jesus sem que ele percebesse. E aí ele diz, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou a minha roupa? Não nesse tom, né? Os discípulos disseram-lhe, estás vendo a multidão que te comprime e pergunta quem me tocou? Quer dizer, está cheia de gente aqui e tu vens perguntar quem foi que te tocou, como é que eu vou saber? Eu já ia responder isso para ele, bem mal educado. Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, foi na frente dele, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse a ela, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas curada desse teu mal. Que passagem bonita, né? A história da mulher com fluxo de sangue nos ensina 3 lições fundamentais sobre fé e relacionamento com Deus. A primeira lição, a fé ativa e não a passiva, ela supera os obstáculos, movendo-a. Aquela mulher, ela se movimentou, né, na sua fé, a buscar Jesus mesmo com riscos. Por quê? Porque ela era uma mulher banida pela sociedade. Ela não apenas acreditou, vamos aguardar um pouquinho ali os nossos amigos queridos que precisam se locomover, né? Isso, assim, pode ouvir agora também. Então, a fé que ela teve superou os obstáculos, porque ela fez com que ela se movesse e buscasse Jesus. A mulher não apenas acreditou, gente, mas ela agiu, mesmo sendo considerada impura, porque era isso que ela era chamada de impura, porque ela tinha aquele sangramento, e ela era banida socialmente. Então, ela rompeu as regras e a multidão todinha para tocar em Jesus. Isso mostra que a fé verdadeira nos impulsiona a superar barreiras e correr riscos para alcançar o milagre, né? A cura. Qual é a segunda lição? A persistência. A persistência vence o desespero, não desistindo após anos de dor. Afinal, ela sofreu por 12 anos aquele mal. A lição é nunca desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem serem esperanças e os recursos humanos se esgotam. A verdadeira cura restaura a identidade, indo além do físico para proporcionar liberdade e dignidade. Imaginem, ela era uma banida socialmente, ela resgatou a sua identidade, ganhou liberdade para se locomover e também adquiriu novamente a dignidade, né, para ela. Jesus não apenas curou o seu corpo, mas parou para ouvi-la, chamando-a filha e devolvendo sua dignidade social e espiritual. A lição é que o encontro com Jesus vai além da cura física. Ele restaura a nossa identidade e a nossa paz, e traz paz. Todos somos irmãos, inclusive por Jesus, de Jesus, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. E agora sim nós vamos para a nossa última leitura, mas não é o fim da exposição, tenham paciência.
que é a cura de um paralítico. E isto está em São João, capítulo 5, que é a cura de um enfermo na piscina de Betesda. Betesda ou Betesda? Alguém sabe? Betesda, né? É a cura de um paralítico. Essa história é muito interessante, essa passagem é muito interessante. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, essa Porta das Ovelhas era um local onde se colocava os animais para sacrifício, tá? Por isso era assim chamado. Uma piscina, um lago, um local de águas, né? Que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água desse poço. Porque eles acreditavam que no momento que a água se mexia, que borbulhava a água daquele poço, era porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. E o primeiro daqueles paralíticos coxos que estavam ali, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Entenderam, né? Tinha que ficar esperando o borbulhar da água, porque eles acreditavam que naquele momento um anjo vinha, e o primeiro que se jogasse dentro do poço saía curado. Encontrava-se aí um homem, doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Porque ele era paralítico, né? Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Se nós pudéssemos falar mais sobre isso, nós veríamos, vocês podem pesquisar em casa, João capítulo 5, que isso surgiu um certo problema com os judeus, né? Porque não era permitido fazer curas no dia de sábado. Então o tanque de Betesda ficava próximo à Porta das Ovelhas, que era um local, como eu disse antes, no norte da antiga muralha de Jerusalém, usado para trazer animais para o sacrifício. E era frequentado por muitos doentes, né? Por enfermos de todo tipo, principalmente coxos, paralíticos, cegos também. A cura de Jesus nesta passagem também superou a tradição de que apenas o primeiro a entrar na água agitada seria curado. Acabou ali com aquela crença que eles tinham, que era só o primeiro. A cura ocorreu no sábado. E carregar a maca, vejam só, era proibido pela lei judaica, gerando questionamento dos líderes religiosos. O significado espiritual da passagem, no entanto, demonstra a autoridade moral de Jesus. O milagre mostra seu poder sobre a doença e a tradição. E também sua compaixão ao curar o homem que estava esquecido. A ordem para levantar e pegar a maca representa o fim da condição da paralisia e o início de uma nova vida. Nós usamos, como vocês puderam ver, a Bíblia de Jerusalém para as narrativas. Tudo isso, né? Todos esses atos tinham como objetivo fazer o quê? Qual era o objetivo de Jesus? Proclamar a chegada do reino de Deus, né? E a compaixão de Jesus restaurando a saúde integral, tanto do corpo como do espírito. Foi lendo essas passagens, meus irmãos, que nos chamou a atenção a pergunta: o que queres que eu faça? E nós lembramos, e essa pergunta que nós lemos várias vezes nessas passagens evangélicas, sempre era Jesus que fazia. O que queres que eu te faça, o que quer que vos faça?
No entanto, nós lembramos de alguém que não ouviu a palavra de Jesus. Não ouviu esta pergunta específica de Jesus. Mas ele fez esta pergunta para Jesus. Saulo de Tarso. Lá, perto de Damasco, próximo às portas de Damasco, ele perguntou para aquela luz imensa que o cegou, que o derrubou do seu cavalo. Naquele mesmo instante ele reconheceu quem era aquela luz e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Esta, meus irmãos, é a pergunta que nós também devemos fazer. A Deus, a Jesus, sempre que naquele momento de dor, de dúvida, de sofrimento, também temos que fazer. Pois Ele também espera que façamos a nossa parte na obra da criação. Nós não viemos para essa encarnação para resolver somente as nossas questões, a cuidar de nós, do nosso corpo. Nós trazemos tarefas que Deus nos confiou. Mas é tão comum nós esquecermos de refletir sobre a tarefa que Ele nos confiou, achando que somente grandes coisas são tarefas. E, no entanto, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, um bom pintor, um bom médico, um bom dentista, um bom lavrador, uma pessoa voltada ao bem, ser honesto, trabalhador, digno, isso tudo é tarefa. É exemplo. E por quê? Porque nós temos responsabilidade com todos aqueles que nos rodeiam, de uma forma ou de outra. Ninguém é ilha, ninguém pode viver sozinho. Nós necessitamos tornar melhor o ambiente que nos cerca, colocando a nossa luz bem à vista, para que muitos se beneficiem dela. E qual que é essa nossa luz? Como assim? Jesus disse, brilhe a vossa luz. A nossa presença alegre, apesar das dores, é uma luz. A nossa solicitude com o outro, ainda mais intensa com aqueles de quem necessitamos. A palavra sempre gentil. O nosso silêncio diante do agravo, do desaforo, da ofensa. A nossa bondade, a nossa fé, a nossa conduta marcada pela vontade de ser cada dia melhor. Vivendo e sentindo Jesus nas nossas vidas. Ele é o modelo. Sempre que conseguirmos vivenciar um de seus ensinamentos, um apenas, nós nos tornamos aquilo que ele pediu que nós fôssemos, o sal da terra. Como nos falou Jesus. Ou seja, o que é ser o sal da terra? É ser o diferencial. Diante de tanto descaso, diante de todo orgulho, toda maledicência, nós sermos diferentes. Agindo mais corretamente, mesmo diante daqueles que se apresentam diante de nós, desnorteados, perturbados. Aqueles que se afastam das leis de Deus, que todos trazemos na consciência. Porque nós também nos afastamos da lei de Deus e muitas vezes precisamos também desse tratamento para conosco. Sejamos pacientes, sejamos bons, sejamos exemplos para todos que procuram a paz, a ordem, a fraternidade, o perdão. Ao menos tentemos incomodar menos, porque nós incomodamos muito, mas ao menos tentemos incomodar menos, né? Pois todos nós somos doentes e necessitados da piedade uns dos outros. Procuremos não dificultar gratuitamente a vida dos que nos cercam. E olha que nós, por vezes, dificultamos. Compreender que somos imensamente abençoados pelo amor de Deus e a proteção de Jesus. Então, eu ia fazer uma leitura, mas pelo tempo vou deixar. Mas eu vou finalizar deixando um pedido para todos nós, para mim, para todos que estão aqui encarnados e desencarnados. Que a cada manhã, quando nós fizermos as nossas preces, nós digamos para Deus, para Jesus, com a maior sinceridade e amor no nosso coração,
a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça neste dia que me dás de presente? Muita paz a todos.